Início de semana. Dia de podcast Literacia Financeira com Cláudio Rama. Coloque os seus fones de ouvido, aumente o som, que agora é hora de aprender. Olá, bem-vindos ao nosso podcast semanal, onde falamos sobre literacia financeira e ajudamos a tomar melhores decisões sobre crédito de habitação. Eu sou Cláudio Rama, CEO da DSAB Vera Cruz, especialista em créditos. E hoje vamos responder a mais uma das grandes questões que se está a colocar neste momento, que é possível comprar casa em Portugal sendo estrangeiro não residente? E como funciona o crédito de habitação neste caso? Fique atento, escute-nos até ao fim, porque hoje vamos falar e dar dicas aqui de como é possível fazer crédito de habitação para clientes estrangeiros não residentes. Como eu disse, é possível. No entanto, existem aqui algumas particularidades neste tipo de créditos de habitação para este tipo de clientes. Um cliente estrangeiro não residente pode comprar casa em Portugal com recurso a crédito de habitação. Cada vez mais, e ultimamente todos nós ouvimos, que estamos a receber muitos cidadãos estrangeiros que procuram investir, viver parte do ano ou até reformar-se em Portugal. E o sistema bancário português tem vindo a adaptar-se a este tipo de situações. No entanto, os bancos aplicam critérios mais exigentes em relação a este tipo de clientes, seja ela na entrada inicial, na documentação destes mesmos clientes e no fator determinante que faz com que o banco empreste o dinheiro, na avaliação de risco que o banco faz relativamente ao negócio que este tipo de cliente quer fazer. Portanto, é importante ver aqui quais são os requisitos necessários e mais importantes que estes clientes têm que ter para poderem requerer um crédito de habitação. Vou aqui mencionar alguns. Primeiro, tem que ter o NIF português, tem que ter uma conta bancária, tem que apresentar comparativos de rendimentos, exatamente como os portugueses, muitas das vezes certificados, tem que entregar a declaração de IRS ou equivalente do país de origem, um comprovativo de morada do país de residência e a identificação pessoal, portanto o passaporte, que normalmente é o documento que a banca utiliza, porque o cartão de cidadão não sendo residente e sendo estrangeiro, portanto à partida não tem, e portanto é o passaporte que é necessário. E muitas vezes, dependendo do banco, é importante que essa documentação esteja traduzida e em alguns casos certificada, o que faz com que um processo cliente estrangeiro não residente demore ainda mais do que aquele que é para um cliente que, sendo estrangeiro, já reside em Portugal. Portanto, é mais um ponto aqui que pode pode demorar um pouco mais naquilo que é o processo de concretização desse processo. E o que é que os bancos avaliam nestes casos? Como o cliente não reside em Portugal, o banco considera que estes clientes têm um risco maior, portanto o risco associado a este tipo de crédito é um pouco maior. Depois, a estabilidade e tipo de rendimentos apresentados. É muito importante aqui este tipo de saber qual é a origem destes rendimentos, de que forma é que eles obtêm estes rendimentos, porque normalmente estas pessoas que investem, por aquilo que nos tem aparecido muitas vezes, obtêm rendimentos de dividendos, não é propriamente do seu salário. E portanto é importante ter aqui um bocadinho atenção a isso. Depois, se o rendimento é em moeda estrangeira, portanto normalmente neste caso já é, aplicar a taxa de câmbio para perceber quanto é que tem a valorização desse mesmo valor do dinheiro,
perceber e ter aqui um bocadinho, não havendo o histórico de crédito, é um bocadinho mais complicado, mas quando possível, do país de origem, isso também é possível, através do compliance e de perceber, portanto, dos extratos bancários e dessas coisas assim, também é importante ter isso. E, havendo um pouco mais de risco nestas situações, o banco reduz aqui um pouco daquilo que é o valor que para estas operações normalmente ele oferece ou dá aos clientes. Portanto, isto leva a que os clientes têm que ter um pouco mais de capitais próprios do que aqueles que já residem em Portugal e do que os portugueses. Portanto, isso é garantido. Portanto, e aqui os bancos vão no máximo dos máximos a 80%. Mas numa grande parte anda ali nos 70%. E se a operação for de elevado risco, até podem vir só até aos 60% de valor a emprestar a estes clientes. Portanto, e ainda uma situação que agrava um pouco mais é os prazos de crédito costumam ser mais curtos, o que pode, lá está, o processo demorar ainda um pouco mais. Portanto, isso é importante ter importante. Qual é que é o nosso papel como intermediário de crédito neste tipo de processos? E é aqui que a DS AB Beira Cruz faz toda a diferença, porque conta com uma equipa de especialistas que trabalha só este tipo de créditos para clientes estrangeiros, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. São estes 4 países principais com os quais nós trabalhamos também com holandeses, com outros países europeus e também já fizemos na Ásia. Portanto, é possível este tipo de clientes comprar em Portugal, mesmo estando e sendo cliente estrangeiro. Portanto, a nossa diferença está aqui na recolha e na organização da documentação. É fundamental um processo ir bem instruído, com a documentação toda bem organizado, estruturado para o banco, porque assim vai tornar-se mais rápido, apesar de moroso, mas torna-se mais rápido e vai fazer com que o processo, portanto, flua e a sua aprovação possa ser também mais rápida e melhor. Apresentamos o caso, portanto, aos bancos que trabalham essencialmente com este tipo de clientes, porque nem todos trabalham propriamente da mesma forma e, portanto, aqui nós conseguimos perceber, trabalhando com 12 bancos, conseguimos ter a percepção qual é o banco mais adequado para este tipo de clientes e a probabilidade de aprovação, qual é o banco que tem essa maior probabilidade de lhe oferecer a aprovação. Explicamos todos os custos, condições e opções, portanto, tudo passo a passo. Evitamos mal-entendidos burocráticos, fiscais ou linguísticos, porque também temos pessoas que falam inglês, alemão, espanhol, português, portanto, várias línguas, portanto, isso permite-nos ter aqui uma facilidade de comunicação. Portanto, oferecemos neste processo uma segurança, eficiência, mesmo à distância, para quem está noutro país e quer comprar com confiança. E, sim, é possível comprar casa em Portugal sendo estrangeiro não residente, mas requer planeamento, rigor e um parceiro experiente ao seu lado. Na DS AB Beira Cruz acompanhamos todo o processo, do primeiro contacto até à escritura, mesmo que esteja fora do país. Sou o Cláudio Rama e este foi mais um episódio do podcast para o ajudar a investir em Portugal com segurança e tranquilidade. Se gostou deste podcast, faça gosto, partilhe nas redes sociais e deixe aqui o seu comentário. Até para a semana.